Olá pessoal, sexta-feira. Hoje eu vou falar sobre os resultados do Banco do Brasil. Tô assim sorridente porque eu acho que quando ele vai ficando velho, ele vai ficando sem paciência. Porque eu tava lendo as notícias hoje aí do resultado do banco. E o oba-oba continua. Nossa senhora, eu vou ler e vocês vão entender. Vamos dar uma olhadinha, não vou nem comentar muito. Entrei num site que tinha aqui, site muito bom, muito sério. Gosto muito deles. Eles estão basicamente refletindo aqui o que o banco comentou. Pra você ter uma ideia, eu não coloquei nem na imagem porque eu não quero mas tá aqui. Banco do Brasil registra alta de 31,9% no lucro líquido do primeiro trimestre de 2021. Eles só estão reportando o que foi anunciado pelo banco, né? O Banco do Brasil divulgou nesta quinta-feira seus resultados no primeiro trimestre de 2021. Perfeito, o lucro líquido do Banco do Brasil entre janeiro e março deste ano foi de 4,2 bilhões, em alta de 31,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando tinha sido de 3,2 bilhões. Perfeito, não tenho o que discutir, muito bom. No último trimestre de 2020, o lucro líquido do Banco do Brasil foi de 3,199 bilhões de reais. Ou seja, agora ele teve um lucro de 4,2 bilhões, antes foi de 3,1 bilhões. Lembre que é lucro líquido. O lucro líquido recorde para um trimestre é resultado de uma estratégia. Aí está o novo presente do Banco do Brasil, é isso que me irrita, né? O lucro recorde para o trimestre é o resultado de uma estratégia corporativa que buscou o aumento da eficiência, o controle rigoroso das despesas e o crescimento sustentado do crédito. Fantástico, nossa senhora! Com foco em linhas de maior retorno. Parece técnico de futebol quando se junta o time que o time ganhou, né? Ele já chegou, já ganhou, já... Boa. Salientou o presidente do Banco do Brasil. Nada contra ele, nem conheço, ainda nem vi. Se você mostrar uma foto, eu não sei nem quem é. Na mensagem incluída no balanço trimestral. Aí esquece de falar que esse resultado, por exemplo, por isso que eu me irrito, foi basicamente a redução do PDD, né, que é aquela provisão de devedores duvidosos. Mas vamos continuar. A receita de prestação de serviço, por sua vez, encerrou o trimestre em 6,8 bilhões, queda de 6,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando tinha sido de 7,0 bilhões. Receita de prestação de serviços caiu. No quarto trimestre de 2020, a receita de prestação de serviços foi de 7,3 bilhões, também acima. A margem financeira bruta, MFB, totalizou 14,6 bilhões no primeiro trimestre de 2021, um crescimento de 4% na comparação anual com o primeiro trimestre do ano anterior. Resultado muito bom, esperado, um crescimento 4%, não é 40%, não é 4%. Na comparação anual e 2,8% na comparação com o último trimestre de 2020. Esses números tem que estar todos se conversando, né, fazendo sentido. Você não pode ter algumas coisas, até às vezes acontece com crescimento de 100%, 70%, 40% e os outros 2%, 3%. Então aí vamos analisar com calma. Aqui está a parte do PDD, né, que eles chamam de PCLD. Chamam de provisão para queda de liquidação duvidosa. Ficou em 2,5 bilhões. Esse número aqui é importante. Segundo o Banco do Brasil, ao longo de 2020, o BB realizou antecipações prudenciais de provisões de crédito que totalizaram 8,1 bilhões. Os volumes construídos em 2020 demonstram ser suficientes para a cobertura do aumento do risco de crédito da carteira até o momento. Perfeito. A carteira de crédito ampliada totalizou 758,3 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano, com crescimento de 2,2%, em comparação com o trimestre anterior, com destaque para as operações com varejo e agronegócio. Na comparação com o mesmo período de 2020, a alta foi de 4,5%, 4%, um crescimento condizente. O índice de inadimplência em 90 dias mostrou leve crescimento. Estão falando que estão confortáveis com o nível de cobertura perfeito, estão reduzindo o PDD, mas a inadimplência está aumentando. Não de forma forte, mas está aumentando. Leve crescimento frente a dezembro e alcançou 1,95%, ainda está um nível baixo. Lembrando que, se eu não me engano, o Bradesco está em torno de 2,5%. A inadimplência de mais de 15 dias foi de 2,84%, conforme você está vendo aqui, tá vendo? Enquanto a de mais de 90 dias foi de 0,86%. O retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, RSPL, ficou em 14,8% no primeiro trimestre deste ano, 3,4 pontos percentuais maior do que no trimestre anterior e 3,7% acima da rentabilidade registrada em igual período de 2020. Se você lembrar isso aí, comparando, tá até aqui embaixo, um resultado menor do que os bancos privados, pois o Itaú teve um retorno sobre o patrimônio líquido de 18,5%, o Bradesco teve de 18,7% e o Santander de 20,9%, e o Banco do Brasil apenas 14,8%. E aqui fala da cotação. E tem outra matéria aqui parecida também, do Money Times, um site muito bom também, gosto muito dele. Banco do Brasil, o lucro salta 44,7% no primeiro trimestre, fica acima do esperado. Vou voltar aqui. 31,9% que ele está comparando com o primeiro trimestre, 44,7%. O Banco do Brasil, aqui é a mesma notícia, não vou ler novamente.
só para não confundir ninguém. Basicamente é a mesma coisa, mas o ponto que eu queria mostrar é o seguinte: proventos. O Banco do Brasil aprovou o pagamento de 970 milhões em proventos, sendo dividendos e juros sobre capital próprio. Mostra o documento. Segundo o comunicado, o valor por ação em dividendos será de R$ 7,5 centavos e 34 centavos em JCPs complementares a serem pagos em 28 de maio de 2021. Essa aqui é a data importante. A partir de 24 de maio, as ações passarão a ser negociadas ex-proventos. Então você tem que estar com a ação, evidentemente, antes dessa data. Bem, vamos dar uma olhadinha no resultado da empresa, do banco. E aqui está o sumário do resultado do Banco do Brasil, né? Lucro líquido do primeiro trimestre. O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de 4,9 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021, aumento de 33% frente ao quarto trimestre de 2020 e acréscimo de 44,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. O RSPL do trimestre anualizado alcançou 15,1%. Como estou mencionando muito essa parte de 33% aqui em relação ao primeiro trimestre e 44% em relação ao quarto trimestre, que parece ser uma coisa, o lucro líquido de outro mundo, eu já fui atrás dos resultados reais da empresa, né? Isso aí, por isso que eu estou vindo primeiro aqui, não estou indo nem na apresentação, que eu quero mostrar o seguinte. Aí você vem aqui na página 2, que é a parte de demonstração do resultado resumido, e aqui está o primeiro trimestre de 2020, primeiro trimestre de 2021, quarto trimestre de 2020. Margem financeira bruta. A margem financeira bruta para o primeiro trimestre de 2020 foi de 14 bilhões contra 14,5 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Essa é a margem bruta. Quarto trimestre de 2020, 14,1. Então está em linha, você não está vendo crescimento aqui de 40% na bruta. Quando você compara a variação com o primeiro trimestre de 2020, um ano antes foi de 4% a mais, o que é muito bom, 4%, e no quarto trimestre de 2,8%. E aqui é que é o ponto que está fazendo toda a diferença no resultado do banco. Não só desse banco, como todos os bancos. Todos os bancos estão revisando o PDD. PCLD ampliada. Primeiro trimestre de 2020 eles tinham 5,5 bilhões. No primeiro trimestre de 2021 reduziu, olha aqui, 2,5 bilhões. Uma diferença aqui, quando você compara o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, conforme você está vendo aqui, de 54,2%. Mais de 2 bilhões. Então, quando fala que superou as expectativas do mercado, por 700 milhões, é basicamente esse PDD aqui e um pouco mais. Quarto trimestre de 2020, uma redução de 50%. E como você está vendo aqui, olha, basicamente isso aí é a recuperação de crédito que está aqui. Ó. Teve uma recuperaçãozinha aqui, uma queda, um decréscimo aqui de 8,8%. Inadimplência está aumentando. Descontos concedidos, chegando nessa parte aqui, teve um aumento. Perdas por imparidade. Não é nada de outro mundo, mas é só para mostrar. Olha aqui. Ó. Primeiro trimestre de 2020, a margem financeira líquida depois do PDD ficou em 8,4 bilhões para o primeiro trimestre de 2020. Quarto trimestre de 2020, 9 bilhões, que aqui ainda tinha 5 bilhões de PDD. E o primeiro trimestre de 2021, que só tem 2,5 milhões, foi para 12 bilhões. Ou seja, uma diferença representativa. É aquela história, né? Matemática não mente, meu amigo. 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar do mundo. Receitas de prestação de serviço estão bem semelhantes. Olha aqui, a receita de prestação de serviço teve uma queda no primeiro trimestre de 2021, aqui é o primeiro trimestre de 2020. Quando você compara, teve uma queda de 2,7%. Em relação a dezembro, teve uma queda de 6,9%. Despesas administrativas, teve uma quedazinha pequenininha em relação ao primeiro trimestre, de quase 0,5%. Em relação a dezembro, 4,8%. Risco aqui teve um aumento, mas não é nada de outro mundo também, para ser honesto. E por aqui você vai. Resultados antes de tributos. 5,3 bilhões no primeiro trimestre de 2020, 7 bilhões no primeiro trimestre de 2021. 2 bi. Lembre que aqui em cima a diferença é 2,5, mais de 2,5, né? Mas vamos deixar 2,5. Imposto de renda, que está aqui. Participação em estruturas. Lucro líquido ajustado. 3,3 bilhões contra 4,9 bilhões. Lucro líquido, 3,2 bilhões contra 4,2 bilhões. 31,9% a diferença do lucro líquido. Basicamente, conforme você já entendeu aqui, não tem mais muito o que falar para não estar batendo na mesma tecla. PDD. Vamos para a apresentação. Agora que você já entendeu que tem que saber filtrar, não é? Destaques do resultado. Lucro líquido ajustado, 4,9 bilhões de reais, 44,7% no primeiro trimestre de 2021 em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Carteira de crédito de 758 bilhões de reais, crescimento de 4,5% de março de 2021 para março de 2020. PCLD ampliada, 2,5 bilhões. PDD, não é? Redução de 54,2%, que é basicamente o PCLD que está influenciando o lucro líquido aqui. Conforme você já viu aqui, né? Vou só voltar mais uma vez para deixar claro. Lucro líquido ajustado vem depois do PDD, que é o PCLD que está aqui. Então, esse número aqui, de 2,5 milhões, está influenciando no final do dia esse número aqui que você está vendo aqui, do lucro líquido ajustado, que está sendo mencionado lá no documento.
Planos e estratégias corporativas, iniciativas estruturantes, muito bom. Acelerar a transformação digital e inovação, bom, tem que fazer mesmo. Agora vai ser muito difícil um banco como o Banco do Brasil, com todo respeito, conseguir competir com um banco como o Nubank, por exemplo, esses outros bancos digitais. Não tem a mesma agilidade, não é pelo tamanho. Apesar que tamanho não é mais nem documento, né? Que esses bancos estão enormes, é mais a burocracia mesmo. Rentabilidade, compromisso com a eficiência, redução de despesas em andamento, 3 bilhões em economia recorrente e 10 bilhões em economias acumuladas até 2025. Bom, tem que reduzir mesmo as despesas. Agora tem que ver se essa redução de despesas aqui realmente vai fazer alguma diferença no resultado final. Em termos de números, aparentemente sim. Fortalecer linhas de negócios rentáveis, eu posso até analisar isso depois, eu só não vou fazer isso agora. Ampliar e rentabilizar a base de clientes, bom. Reforçar protagonismos, agronegócios, micro, pequenas e médias empresas, pessoas físicas e comércio exterior. Efetuar alianças e parcerias estratégicas, isso aqui eles têm que definir de uma forma melhor quem são essas alianças, as parcerias ou o tipo de parceria que eles estão buscando. Focar no core business, buscando maximizar a eficiência de capital. Eu vi até que eles agora são um dos patrocinadores da Fórmula 1 na Band. Como eu acompanho muito corrida, eu vi isso. Interessante, não tenho nada contra. Digital na prática, inclusão, Wi-Fi no Brasil, conectando mais de 1000 municípios com internet de alta velocidade, acelerar a transformação digital e inovação. Muito bom, tem que correr atrás disso mesmo se quiser sobreviver. Proximidade, entregar valor aos nossos stakeholders, promover gestão integrada de atendimento e canais, um banco para cada cliente, garantir retorno adequado aos acionistas, com elevado nível de governança corporativa, valorizar as pessoas e manter o compromisso com a sustentabilidade. Muito bom. Construindo o futuro, o principal do banco do cliente, garantindo a melhor experiência, aquela conversa toda. Quem lembra de fila de banco sabe que experiência eles estão falando aqui. Resultado a gente já discutiu, né? O lucro líquido ajustado de 44,7%. Está aqui, 4,9. Não vou nem entrar mais muito detalhe nisso aí para também não ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Carteira ampliada, aumenta da carteira ampliada em 4,5% em relação a março de 2020 para março de 2021. Crescimento da carteira de crédito, pessoa física, um crescimento de 7,1% em relação a 2020 em relação a 2021. Em relação ao trimestre anterior a esse, teve um aumento também de 2%. Que não é uma notícia boa, né? Porque as pessoas estão se endividando. Isso não é bom, como pessoas. Quem investe no banco é ótimo, mas normalmente quem investe no banco é quem está se endividando, não é bom. Grandes empresas mais governo, um decréscimo aqui de 2020 em relação a 2021 de 1,2%, e comparando o último trimestre de 2020 com 2021, um crescimento de 1,4%. Crescimento grande nas micro, pequenas e médias empresas aqui, em comparação ao começo de 2020 para 2021 e do final do ano de 2020 para 2021. E a parte de sustentabilidade, né? Carteira sustentável. Basicamente é isso, esse vídeo não vai ser longo hoje, é só para mostrar o resultado do banco. Foi um resultado bom, mas nada extraordinário, né? Nada de outro mundo, conforme estava esperado. É muito importante vocês analisarem essas notícias que aparecem, que eles normalmente vão relatar o que o banco está relatando, o que as empresas estão relatando. Né? O que eles fazem estão corretos. Mas você tem que saber filtrar as informações, como eu sempre falo. Filtra as informações antes de fazer sua decisão de investimento. Analisando aqui a ação do Banco do Brasil hoje, está cotada a R$ 30,85, um aumento de 3,90%, mínima de R$ 24,55 e a máxima de R$ 39,10 nas últimas 52 semanas. Um dividendo de 4,74%, um bom dividendo, valorização de 16% nos últimos meses e no mês atual de 2%. Basicamente refletido a alta de hoje, não é? Olha isso aqui, crescimento que teve. O pessoal aqui sai comprando só porque a notícia vai ser boa. Foi boa, mas não é nada de outro mundo. Aí daqui a pouco começa a cair e começa a perguntar por que a ação está caindo, né? Como a gente fala, o povo é teimoso, como falava na minha terra, um cipó de boi. Indicadores de valuation é brincadeira, tá? Dividend yield aqui de 4,74%, um P sobre VP de 0,75%, um bom P sobre VP. Margem líquida de 10%, como você já sabe, né? Não tem muito o que falar do Banco do Brasil, é um bom investimento, na minha opinião, para quem está investindo em dividendo e pensamento a longo prazo. Mas aí depende muito de você. Constância no pagamento, a média de 34%, excelente. Quarto, novo mercado, no free float de 44%. E aqui é aquela história, né? O maior acionista que tem é o governo, que é o maior risco que você tem. Tá bem? É basicamente isso aí. Bem, é isso, pessoal. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.